Pessoal, boa noite, seja bem-vindo ao nosso próximo encontro. Hoje o Lucas vai falar sobre meliponicultura. Eu vou colocar aqui no chat, vou só pedir para vocês ficarem atentos. Eu vou colocar no chat a lista de presença para todo mundo assinar, tá bom? Passo a palavra. Passa para mim, né? Boa noite, gente. Olha só, eu fiz uma apresentação, eu pensei muito como ia fazer e fiquei pensando como eu gostaria de assistir uma palestra, né? E hoje em dia a gente fica enfadado, né? Aquelas palestras que só uma pessoa fala. Então eu pensei o seguinte, eu convidei Tiago Drege, já deve estar por aí pela sala, para poder participar também com a gente, dando alguns depoimentos, que ele é um criador também, está entrando agora na meliponicultura, já tem, salvo engano, 4 colmeias, começou apenas com uma. E aí eu fiz uma exibição, eu vou passar alguns slides para vocês, e eu quero que a gente vá bater um papo. Eu não quero falar sozinho, pode interromper a hora que quiser que eu estou falando, estiver falando, eu quero que a gente troque ideias, entendeu? Então, eu vou abrir aqui o slide, vou passar um vídeo também de uma pessoa... por incrível que pareça, esse assunto meliponicultura, essa semana foi manchete do jornais, não sei se vocês viram, passou no Bahia Rural domingo, pela manhã, e passou a noite no Fantástico, no último domingo agora, uma criação de Ivete Sangalo e o marido dela, Daniel Cândido. Mostrou o meliponário deles lá. Inclusive, uma das pessoas que deu o depoimento, Pedro Viana, eu conheço ele, é uma pessoa que hoje em dia conhece muito, muito mesmo de meliponicultura, principalmente a abelha urussu, a Melipona scutellarius, que é a abelha mais trabalhada hoje em dia na nossa região, pela alta produtividade dela. Então, ele deu um depoimento. E antes de tudo isso, essa apresentação nossa já estava combinada há mais de 30 dias atrás. Eu já havia falado com ele para que ele fizesse o mesmo. E eu vou exibir aqui para vocês, vou começar exibindo um depoimento dele, um videozinho curto de 6 minutos e alguma coisa, com ele falando, certo? E aí, como eu falei, a hora que vocês quiserem, eu não estou vendo vocês por causa da exibição do slide aqui, mas a hora que quiser interromper, pode falar aí que eu escuto. Não é isso, Léo? Eu consigo escutar, né? Consegue sim, senhor. Pronto, eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo o slide aqui da minha frente, mas quem quiser falar, pode falar aí. Vamos começar. Antes de começar a criar abelhas, é interessante buscar informações sobre a biologia e manejo das melipônias, mantendo contato com criadores que possuem experiência na meliponicultura. É o que eu acabei de falar, né? A gente trocar experiências é sempre muito interessante. A gente vai aprendendo cada dia mais, a gente nunca sabe tudo, e principalmente com as abelhas. As abelhas, elas meio que conversam com a gente, entendeu? Elas nos dizem, por exemplo, quando está frio, elas fecham determinada... Se tem uma fresta na colmeia que está entrando vento, elas vão fechar lá com a resina delas para poder fazer a calafetagem da colmeia, né? Então, elas meio que conversam com a gente. Então, é muito bom a gente trocar experiência com quem já cria. Fazer um levantamento das espécies de abelha e, se possível, sobre as plantas por elas utilizadas existentes na região. Por quê? Eu vou dar no finalzinho alguns sites, e tem um site que ele fala muito bem, interessante lá, toda a geografia do Brasil. Ele diz onde cada espécie vive. Nós temos hoje no Brasil catalogada mais de 400 espécies. E cada região tem uma determinada abelha. Se eu não estou enganado, a única que você encontra no Brasil todo é a jataí, aquela que o pessoal chama de mosquitinho, que é bem pequenininha. Aquela encontra no Brasil todo. Mas, por exemplo, a urussu. A urussu, ela é conhecida como urussu nordestina. O próprio nome já diz, né? Ela é encontrada aqui no Nordeste. No Sul, você já não encontra ela. Então, é interessante que você saiba quais são as abelhas da região, as plantas que elas vão consumir, até mesmo para poder vocês fazerem o chamado pasto apícola, né? Você plantar as espécies que elas precisam para sobreviver.
Definir qual será o objetivo de sua criação. Isso também é muito importante. Se você vai comercializar mel, se você vai comercializar colônia, se vai ser para polinização, para turismo, várias coisas dá para você fazer com a abelha. E aliar os seus objetivos da criação com a espécie disponível, certo? O próximo slide é o vídeo do Pedro Viana. Boa noite, pessoal. Pedro Viana, Meliponário Costa de Sauípe. Um grande abraço a todos. Sejam todos muito bem-vindos à meliponicultura. Agradeço o convite do Lucas Nicoli em dar essa oportunidade de falar um pouco sobre meliponicultura. Eu tenho graduação em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde Cairu, processos gerenciais pela Unijorge e acadêmico em zootecnia pela UFBA. Sou técnico em processo petroquímico também. Conselheiro da Câmara Setorial da Apicultura e Meliponicultura, proprietário do Meliponário Costa de Sauípe. Pessoal, o Lucas me pediu para falar sobre o cenário da meliponicultura no estado da Bahia. A Bahia goza de segurança jurídica para o exercício pleno da meliponicultura, através da Lei 13.905, de 29 de janeiro de 2018. Essa foi um marco para a meliponicultura na Bahia e no Brasil. Com o advento da lei, que permite a criação, transporte e o manejo, se juntava a essa norma a portaria 207 da DAB, que permite a comercialização do mel das abelhas sem ferrão, das abelhas melíponas do estado da Bahia. Permite o acesso ao mercado, à venda. Isso é importante. E é o que faz a meliponicultura plena em nosso estado. O que precisamos agora é capacitar e profissionalizar. Nós já gozamos todo o arcabouço jurídico, mas precisamos agora aumentar exponencialmente a produção, fazer escala. E para isso não pode ser trabalho amador. Nós temos realmente que arregaçar a manga e trabalhar. A Bahia, ela tem tudo para ser um dos expoentes no Brasil na meliponicultura. Nós temos tradição, temos os melhores espécies disponíveis para criar e temos vontade, né? Temos vontade de fazer um bom trabalho na meliponicultura. E a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Só vale a pena investir na meliponicultura aquele que quer ser o profissional da meliponicultura. E tem que ter dedicação, tem que fazer passo, principalmente, fazer um planejamento de longo prazo. O passo que você planta hoje é para colher daqui a 3, 4 anos, né? Mas cada ano que passa, esse passo vai lhe render um pouco mais. Procurar sempre estar atualizado com as informações, primar pela sanidade do plantel, melhoramento genético é sempre bom, fazer uma seleção genética por tipo de abelha, por tipo mel, tipo próprio, tipo pólen, tipo polinização e por aí vai, né? Tem que realmente primar pelo profissionalismo. A nossa visão de futuro para a meliponicultura é a melhor possível. Hoje a meliponicultura é a bola da vez, é a menina dos olhos dos brasileiros. Cada vez mais, um maior número de brasileiros tem iniciado a meliponicultura. Cada vez mais pessoas se interessando em criar abelhas sem ferrão. E por grande parte dessa turma quer realmente
ingressar numa atividade mais séria, mais profissional, não quer ficar apenas como hobbyista. Isso tem sido importante também. E dentro em breve a meliponicultura vai dominar o mercado de polinização no Brasil em função de não oferecer risco, não tem peçonha, não tem ferrão, pode ficar no cultivares sem ameaça nenhuma aos funcionários, aos produtores rurais e seus colaboradores. É isso aí. O trabalho no meliponário Costa de Sauípe é sob o prisma da zootecnia. Nós trabalhamos o manejo, trabalhamos o pasto, fazemos pasto para abelhas, primamos pelas boas práticas higiênicas e pela capacitação continuada. A qualidade, o sistema de qualidade é importante. Se aperfeiçoar cada vez mais para oferecer cada vez mais produtos de melhores qualidades e ser valorizado no mercado, alcançar bons preços em função de ter um produto de excelente qualidade. Isso é importante. E lá nós produzimos mel, própolis, pólen, colônias, fazemos ecoturismo, recebemos muitos gringos lá, educação ambiental, etc, etc, etc. Esse é o nosso trabalho em Costa de Sauípe. Desejamos a todos que sejam muito bem-vindos à meliponicultura. E se vocês estão em boas mãos, o Lucas é um camarada muito dedicado no que faz e vocês vão ter uma boa iniciação e dentro em breve eu quero ver o sucesso de todos os senhores. Estamos à disposição, qualquer dúvida, nosso WhatsApp é o 71996121039. Pedro Viana, meliponário Costa de Sauípe. Um forte abraço para todos. Então, pessoal, vocês conseguiram ouvir aí o depoimento do Pedro? Alô, estão me ouvindo? Câmbio, Lucas chamando. Povo, vamos falar. Eu disse a vocês que eu quero interação. Eu não quero falar sozinho, não. Vocês ouviram aí o depoimento do Pedro? Eu queria saber o que vocês acharam. O que é que vocês entendem por meliponicultura? Já ouviram falar esse nome? Sabem o que é? Vamos conversar aí. Boa noite. Bora aí, pessoal. Tem quantas pessoas aí na sala, Thiago? Cadê o povo não tá falando? Que eu não tô vendo ninguém. Ninguém quer falar, não? Vou seguir falando sozinho mesmo? Lucas. Eu ouvi, mas tava muito picotando, não deu pra gente entender quase, não. Não deu para entender quase nada, não, Gilberto? Pelo menos para mim aqui não sei por demais companheiro aí. Mas tá muito ruim, Lucas. Tá ruim demais. Meliponicultura já ouvi várias vezes. Em outras palestras, por outras pessoas, entendeu? Então eu vou seguindo falando aqui, mas eu quero a interação de vocês, certo, Gilberto? Beleza. Eu não estou vendo ninguém aqui, eu reconheci você pela voz, mas eu não estou vendo ninguém aqui, certo? Podem ir falando a hora que vocês quiserem, podem ir falando para me ajudar aí com a apresentação para ela ser mais rica, certo? Eu montei aqui um organograma, nome difícil de falar, para vocês terem uma base mais ou menos de uma estrutura de um meliponário. A meliponicultura, voltando, vou fazer um resumo mais ou menos do que o Pedro falou. A meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão. Ela tem o ferrão dela atrofiado, ela não desenvolve o ferrão. Então, por isso, ela não tem a peçonha, como ele falou, que é aquele veneno que a abelha que a gente conhece, que ferrou a gente, pode até matar uma pessoa que tem alergia, por causa do veneno dela. Então, as melíponas, que é como elas são conhecidas, elas não têm ferrão. Elas, no máximo, se defendem agarrando no cabelo, ou então beliscando. Elas dão uns beliscozinhos, às vezes até dói, né? Porque pega na pálpebra, elas pegam nos lugares assim que elas sabem que vai machucar, quando a gente tá... Mas isso mesmo só quando a gente está mexendo na colmeia. Tá tirando mel, tá fazendo uma divisão de colmeia, uma coisa assim, que ela faz para defender o enxame dela. Certo?
E aí aqui eu montei um organograma de um meliponário, que uma coisa, um grande erro que a gente tem, a gente não trata a agricultura como uma empresa, como uma indústria, certo? E a gente deve tratar a agricultura sempre como uma indústria. Toda indústria tem lá, né, o seu organograma, as suas metas, o que precisa fazer, minimizar o máximo de custo para poder aumentar o lucro. Então, a gente tem que passar a enxergar a agricultura assim, como uma empresa. E antes de montar um meliponário, você tem que analisar onde você vai vender, quais são os produtos que você vai vender, qual é a espécie de abelha que você vai trabalhar, se tem ali na sua região, se tem abelha que voa a 500 metros, tem abelha que voa a mais de 2 quilômetros, um raio da colmeia dela para buscar alimento. Então, você tem que ver se ela tem alimento com facilidade ali naquela região, que é o quê? São flores. Elas consomem o pólen das flores, né? O néctar das flores. E se não tiver, você tem a opção também de plantar o pasto, como a gente chama, o pasto apícola. E aí você já faz o quê? Bom, eu vou precisar de determinadas espécies de plantas para alimentar minhas abelhas. Então, vamos pensar como uma empresa, como um empreendedor, né? Eu vou plantar espécies que vão me dar, além do alimento para as minhas abelhas, vão me dar outros frutos, como, por exemplo, o eucalipto. Ela gosta muito do eucalipto toreliano, você pode usar como madeira, um subproduto do eucalipto. Urucum, não sei se vocês conhecem urucum, aquela frutinha vermelha que os índios se pintavam. Hoje é usado para fazer corante, aquele pozinho vermelho que a gente bota na comida para dar cor. Tem a moringa, também ela gosta. Então, são todas espécies que vocês podem usar tanto para abelha como para outra finalidade. E está sempre tendo lucro, que é a razão da nossa criação, né? A gente trabalha para isso. Então, vamos lá. No organograma, a gente tem que escolher as espécies. É a primeira coisa, escolher as espécies que tenha na sua região. Não adianta você pegar uma abelha que ela é característica do sul para colocar aqui no Nordeste. Não vai adiantar, você vai gastar seu dinheiro. Você adquirir as colmeias, as colônias das abelhas. Elas podem ser adquiridas direto na natureza, ou então elas podem ser adquiridas em meliponários cadastrados, que aqui na Bahia, como o Pedro citou lá, nós já temos uma lei estadual que nos ampara isso. Você tem um meliponário, você é cadastrado na DAB, na SDR, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, e aí você cadastra o seu meliponário para você ser um fornecedor de colmeias. Uma colmeia hoje de uruçu, quando eu me refiro assim na uruçu, é porque é a abelha mais popular, certo? É a que eu particularmente mais gosto e mais tenho afinidade, porque ela dá um retorno maior para o criador. Então, ela está girando hoje em torno de 400 a 600 reais, barato, uma colmeia barata. Mas chega a custar mais de R$1.000, dependendo do produtor, porque tem um melhoramento genético, tudo isso, certo? Aí nós, quando adquirimos as colmeias, passou até lá na reportagem da família de Ivete Sangalo, que o marido dela começou com uma colmeia, depois foi multiplicando, comprou 50 e está multiplicando. O Tiago, que está aí na nosso encontro, pode falar aí, Tiago. Tiago começou com uma colmeia, Tiago já está hoje com 4 colmeias. Em quanto tempo, Tiago, a gente já fez essa multiplicação? Lucas, eu peguei a minha primeira colmeia, se eu não me engano, foi em setembro. Não é um período onde ele estava de um pouco de inverno, né? Eu não fiz a divisão logo, deixei ela, mas também não precisei da alimentação artificial para ela. Quando foi em novembro, foi final de novembro, que a gente fez a primeira divisão. Então, tinha uma caixa, uma colmeia com 2. Quando foi agora, acho que um mês depois, né? Foi novembro, final de início de janeiro, a gente fez a segunda divisão. Estamos com 4. O áudio dele acho que não tá legal, não. Tá fechado aí seu áudio, Thiago?
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.